Olá, queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Quero, nesse momento, desejar aos irmãos um feliz ano novo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essas foram as palavras que o nosso Deus Todo-Poderoso falou a Moisés para que Arão, seu irmão, o sumo sacerdote, dissesse para abençoar os filhos de Israel. Vimos isso em Números, no capítulo 6, do versículo 24 ao versículo 26. Esta bênção era dada para o povo, que voltava para casa, sabendo que o Senhor Todo-Poderoso estava sobre eles, que o Senhor já os havia abençoado. Já no Novo Testamento, a bênção apostólica é essa: a graça e a paz do nosso Senhor Jesus e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Vimos isso lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, do versículo 13. Estas não são apenas repetições de palavras, mas um ato cerimonial. Na bênção sacerdotal de Arão, as características da Trindade estão ocultas, mas nos foi dado pleno entendimento no Novo Testamento, pois a bênção apostólica, a Trindade está bem identificada. Quando essas palavras são ditas, o nome da Trindade está sendo colocado sobre a Igreja de Cristo, e é no nome dela, da Trindade, que a bênção está sendo dada. A graça, o favor de Jesus estão sendo colocadas à disposição de todos aqueles que estão debaixo da imposição de mãos. A misericórdia e o amor do Pai, que trata-se da interligação da misericórdia do Senhor com o amor do Pai, essa misericórdia do Pai era uma necessidade, porque o destino do pecador era a morte, era o afastamento eterno de Deus na nossa vida. Assim, a misericórdia se consolida em Cristo, que foi dado pelo Pai em amor para a salvação do homem. Assim, a misericórdia está sendo dada a nós. E, por fim, a paz, a comunhão do Espírito Santo. Nos é apresentado o Espírito Santo, ministrador da paz, que consolida na comunhão. Entre a Igreja e Deus, Ele é quem leva as nossas orações, quem traz as revelações do Pai para a Igreja, que é o corpo de Cristo. É Ele que intercede por nós. Da mesma forma, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não somos capazes, não sabemos como haveremos de pedir como convém, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O vínculo que nos une é a paz, e é o da comunhão concedida pelo Espírito Santo. Ela nos faz um só povo, uma só fé. Por ela nós temos um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai de todos nós, e por todos nós e em nós. Aleluia! Glória a Deus por isso. Contudo, irmãos, eu desejo a vocês que todas as bênçãos disponibilizadas pela Trindade seja concedida e seja alcançada por vocês durante cada dia deste ano que se iniciou. Nesse mês de janeiro, eu estarei interrompendo as aulas de Hebreus, pois estarei em viagem visitando os meus pais em Minas Gerais e logo em seguida estarei mudando de apartamento e ficarei impossibilitada de gravar as aulas. Mas não deixarei os irmãos sem estudo. Estarei disponibilizando semanalmente, somente neste mês de janeiro, um estudo da primeira carta de João, que foi ministrado na Escola Bíblica Dominical, na Igreja Batista Central de Brasília, onde eu congrego, a fim de que vocês continuem edificando as suas vidas com o estudo da Palavra de Deus. Serão 4 aulas apenas. Espero que os irmãos compreendam a minha necessidade e que sejam edificados e fortalecidos com o estudo da primeira carta de João. Obrigada pela audiência e pela participação dos irmãos. Peço que continuem orando por esta obra, divulguem o nosso canal para que vidas possam ser vivificadas e fortalecidas com o estudo da Palavra de Deus. Fiquem na graça e na paz do nosso Senhor Jesus e em fevereiro retornaremos, se assim Deus permitir, com os estudos da carta aos Hebreus. Até lá, queridos. Um beijo no coração.
Bom dia, graça e paz, queridos. É um prazer estarmos mais uma vez reunidos na Escola Bíblica Dominical para estudar a Palavra do Senhor. É uma alegria estarmos juntos. Hoje nós vamos estudar uma carta que para mim é uma pérola. É uma carta que no Novo Testamento ela se destaca. Ela é uma carta curta, mas ela aborda princípios bíblicos extremamente importantes para o cristão. É a primeira carta de João. Nós vamos estudar essa carta com o objetivo de despertar uma fé confiante e segura da nossa salvação. Mas antes de continuarmos, vamos fazer uma pequena oração? Senhor Deus, gracioso Pai, colocamos a nossa vida na Tua presença, gratos pela oportunidade e liberdade de estar estudando a Tua Palavra. Peço ao Senhor a Tua graça para iluminar a nossa mente, o nosso coração, firmar a nossa fé, a nossa salvação, para que possamos desfrutar das bênçãos que o Senhor tem preparado para nós, para que nós possamos glorificar o Teu nome nessa vida, Senhor. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Queridos, vamos começar a estudar essa carta dando uma pequena introdução da primeira carta de João. Bom, a autoria é o apóstolo João, discípulo amado de Jesus, escreveu essa carta em meados da década de 80, em Éfeso, alguns anos depois que ele escreveu o evangelho dele. Essa carta é endereçada aos cristãos de várias igrejas e tem o objetivo que os seus leitores pudessem discernir o ensino de Cristo do ensino dos falsos mestres. João deseja que os cristãos tenham uma fé confiante e segura, que o relacionamento com Deus seja constante, frutífero e duradouro. Por isso que essa carta é um tesouro. É tudo o que a gente precisa, de uma fé confiante e segura e de um relacionamento constante, frutífero e duradouro com o Senhor. Pois bem, irmãos, o contexto em que João escreveu essa carta, ele observava que o entusiasmo de alguns cristãos havia esfriado, devido à exigência de uma separação distintiva entre o cristão e o mundo. Essa carta não mostra sinais que a igreja estava sendo perseguida, mas havia um perigo da sedução que surgia dentro das igrejas. Que perigo é esse? Um mal a se combater, segundo João. Os falsos mestres, que pensavam aperfeiçoar o cristianismo e torná-lo intelectualmente respeitável, unindo a filosofia grega e a teologia judaica. Queridos, eu não vou entrar aqui em mais detalhes a esse respeito, porque o nosso tempo é curto, é muito limitado. Mas o que a gente tem que entender é que aperfeiçoar o cristianismo em via de regra sempre traz uma flexibilidade do cristão com o mundo. E isso fere em princípios, isso fere o nosso relacionamento com o Senhor. Então, essa maneira de aperfeiçoar tornou-se um problema. Surge a doutrina chamada gnosticismo, que negava que Jesus fosse o Messias e a impossibilidade que Deus tenha assumido a carne humana. Negava a criação, a encarnação e a ressurreição. E são princípios fundamentais do cristianismo que o gnosticismo negava. O que isso proporcionou? Segundo João, na carta dele, no capítulo 2, verso 26, ele diz assim: isso que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. No capítulo 3, verso 7, diz assim: filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. João se preocupava, ao escrever essa carta, com os falsos mestres que tentavam enganar os cristãos. O engano, queridos, ele gera uma insegurança no cristão. E essa insegurança abala a fé. E deixa o esfriamento tomar conta. É isso que João estava tentando combater. Em um mundo dominado pela maldade e escuridão, João apresenta em sua carta Deus como luz. Em um mundo dominado pela frieza,
ele apresenta o amor de Deus que aquece. João escreve de forma amorosa, clara e firme, muito firme. Procura firmar a salvação e ao longo da carta ele tem a intenção de mostrar características do cristão verdadeiro. Uma coisa muito importante para nós é essas concepções contidas nessa carta curtinha, por isso que ela é um tesouro. O maior propósito de João em escrever essa carta está nesses versículos. No capítulo 1, verso 4. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. No capítulo 2, verso 1, ele diz: Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. No capítulo 5, verso 13, ele diz o seguinte: Essas coisas escrevi a vocês, que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. O propósito principal, enfatizado nesses versículos de 1 João, que é que nós tenhamos muita alegria, e enfatiza que nós não devemos pecar, mas se acontecer de pecar, nós temos o Senhor Jesus junto ao Pai, para interceder por nós. E diz também que, filhos, se você crê em Jesus, tem a vida eterna. Por quê? João, sabendo das dúvidas da salvação, semeada pelos falsos profetas e pelo desconhecimento da verdade por alguns cristãos, ele concede, dentro dessa carta, parâmetros para alcançar a certeza da salvação. E são esses parâmetros que nós vamos ver agora, que é muito importante para nós. Mas veja bem, nesse contexto nós encontramos dois perigos em relação à salvação. O primeiro é aquele salvo que não tem certeza da salvação. Quais são eles? Olha, são aqueles que não têm um grande conhecimento da palavra, aquele novo convertido que ainda está experimentando do Evangelho, experimentando da palavra do Senhor. Então, esses têm incertezas. Quando eles pecam, eles sentem uma dor no coração e acham: perdi a minha salvação. Mas é o Espírito Santo que está admoestando para que eles venham pedir perdão, para que eles venham se consertar. Mas eles são inseguros quanto a isso e acabam não desfrutando da graça do Senhor, não desfrutando das bênçãos que foi de estar postas sobre a vida dele. E a outra situação é aquele que não é salvo e tem certeza que tem a salvação. Esse auto-engano, queridos, existe. Nós vemos aqui, Mateus, no capítulo 7, no verso 22 e 23, diz assim: Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Queridos, o auto-engano, ele acontece muitas das vezes porque o cristão está preocupado em fazer a obra. E esquece de deixar o Senhor fazer a obra nele. Eu me lembro quando eu era nova convertida e eu via sempre os pastores falar assim comigo, não comigo, mas com toda a igreja: crente não pode ficar no banco, o crente tem que trabalhar para o Senhor. E eu passava dias orando, jejuando, pedindo ao Senhor para que Ele pudesse me direcionar em que Ele queria que eu trabalhasse. Até que pela segunda vez, foi a segunda vez que eu ouvi o Espírito Santo falar ao meu ouvido. Ele disse assim: estou mais interessado em fazer em você do que através de você. Então pensem bem, queridos, é muito mais importante a obra que o Senhor tem que fazer na nossa vida, no nosso caráter, no nosso interior, porque através de nós é automático. Então, nessa situação aqui, João cria esses parâmetros para aqueles que não têm certeza da salvação e para aqueles que têm certeza, mas não são salvos. Que parâmetro é esse?
João apresenta 3 provas para aferir, diagnosticar e ter certeza e segurança da nossa salvação. A primeira é uma prova doutrinária. 1 João, capítulo 2, versos 22 e 23 diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Queridos, os falsos mestres muitas vezes diz assim: eu creio em Jesus como um profeta, como um homem de luz, mas o Deus que nós servimos é o mesmo. Queridos, não é. Ninguém pode negar o Filho e ter o Pai. Ninguém. O Senhor Jesus mesmo diz: eu e o Pai somos um. Então, o que o João quer fazer, quer falar? No capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, ele diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou, e a nós a vimos e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Aqui João faz um resuminho de todo o evangelho que foi desenvolvido lá atrás. Ele aqui está mostrando que Jesus é Deus e Jesus tem as 2 naturezas, humana também. João testifica que Jesus é Deus e é homem. Possui as 2 naturezas. Essa natureza nos permite ter comunhão com o Pai e com o Filho e com os irmãos. Queridos, a primeira prova doutrinária coloca em xeque o Jesus que nós cremos. João busca desmentir os falsos mestres que negavam a natureza divina e humana de Jesus. Se cremos que Jesus é Messias, se fez carne, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está à direita do Pai, intercedendo por nós, passamos pela primeira prova. Somos salvos. Essa é a primeira convicção que nós temos que ter. A segunda é a prova moral. 1 João, capítulo 2, verso 4, ele diz assim: aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. 1 João, capítulo 1, verso 6, diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Queridos, a prova moral está na obediência, porque aquele que não guarda os mandamentos é um mentiroso e está nas trevas. Por que a obediência é a segunda prova? Quando nós aceitamos o Senhor, cremos que o Senhor Jesus é Filho de Deus, nós alcançamos a graça de sermos templo do Espírito Santo, que é o penhor dessa nova aliança. O Espírito Santo nos impulsiona a ler a Bíblia, nos impulsiona a orar, nos impulsiona a obedecer a palavra. E esse impulso do Espírito Santo, quando é obedecido por nós, nós começamos a ter a comunhão através da obediência. A obediência, amados, é a prova cabal de que nós que aceitamos o Senhor Jesus somos salvos. Aquele que ensina o relativismo da prática da palavra é falso profeta. Não podemos ter comunhão com as trevas. A prática da verdade, a obediência
é a nossa garantia de salvação. Se buscamos de todo o nosso coração viver os ensinamentos de Cristo, passamos a segunda prova, somos salvos. Aí João coloca a terceira prova, a prova social. 1 João capítulo 4, verso 20 e 21. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. 1 João, capítulo 3, verso 15 e 18, diz o seguinte: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Aqui João é bem claro no que está falando, muito claro. O amor ao nosso irmão é a terceira prova, é uma prova social e ele é fundamental. Mas, como está o nosso relacionamento com o nosso irmão? Será que só ajudamos o irmão quando achamos que ele merece? Será que nós amamos o nosso irmão como Cristo amou a igreja? Queridos, aqui parte de um princípio muito importante. O nosso coração. O nosso coração, ele é, sobretudo devemos guarde o coração, porque ele é a fonte da vida. O coração ele tem que estar limpo, tem que ser um coração perdoador. A prática da vida cristã tem que ser uma prática perdoadora. Por quê? Porque é dela que vai sair a fonte da vida, que é o amor do Senhor. Veja bem, algumas considerações. Em Mateus 25, Mateus capítulo 25, verso 31 e 46, vimos o seguinte, de forma resumida, que no grande julgamento Jesus menciona: tive fome e sede e não me deste de comer e beber. Quando foi que fizemos isso? Sempre que deixamos de fazer a um dos irmãos, foi a mim que o deixaram de fazer. Parte de um princípio aqui, nós temos que entender. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nosso irmão imperfeito tem de ser visto como alguém que reflete Deus. Mas como nós vamos alcançar essa graça? Vamos refletir mais uma coisa. João diz que quem odeia o seu irmão é assassino e mentiroso. Com o mesmo princípio, Jesus, no Sermão do Monte, lá em Mateus 5,28, disse que se olhar para uma mulher com intenção impura, adultera. Veja bem, queridos, o Senhor, o nosso Deus, não julga somente as nossas ações, mas julga as nossas motivações, as nossas intenções, os nossos desejos, que estão no nosso coração. O nosso coração tem que ser um coração perdoador, pronto para perdoar, para que ele fique limpo, para a graça do Senhor transbordar. Nós temos que olhar para o nosso irmão com um olhar de misericórdia, porque nós necessitamos de misericórdia. Nós temos que perdoar o nosso irmão, porque nós precisamos também de perdão. Os recursos que Deus nos concede são oportunidades de generosamente sermos útil e auxiliador do nosso irmão imperfeito de forma incondicional. O que tudo isso nos promove? Primeiro, um conhecimento. Nós, através da fé, cremos em Jesus, obtivemos a graça de ser templo do Espírito Santo, no qual nos motiva a ter uma comunhão com Ele. Essa comunhão, amados, vai fazer nós experimentarmos do amor de Deus.
E esse amor de Deus vai ser refletido através das nossas vidas. Então esse amor sacrificial de Jesus, ele é gerado nas nossas vidas através da comunhão com Deus, através do nosso relacionamento com o Senhor. Consequentemente, essa prova social é aquilo que já foi realizado dentro de nós. Por isso que eu disse lá anteriormente, aquela pessoa que faz a obra, mas esquece de deixar o Senhor fazer a obra dentro do coração, ela não consegue alcançar essa graça do amor incondicional e acaba cometendo delitos que ferem o coração do Senhor, porque ele vê a motivação da ação. O que nos levou a ajudar o nosso irmão? O que nos levou a fazer a obra? A intenção é muito importante e ela vem do coração. Então, queridos, o amor HP, ou ágape, é a resposta obediente ao projeto divino. Deus se revela em o nosso amor da prática. Então, esse amor é objeto de fé. Cremos em Jesus, a fé de Jesus vai gerar em nós uma comunhão e uma ação de amor. Então, se buscarmos amar o nosso irmão imperfeito de forma incondicional, não só com palavras, mas com ações, passamos na terceira prova, nós somos salvos. Queridos, João escreveu essa carta para dizer, entre outras coisas, que temos a vida eterna. Por quê? A fé em Jesus Cristo desenvolve as outras provas, para não sermos inseguros e para não termos uma falsa segurança que é o auto-engano. Estas são as evidências da salvação. Cremos que Jesus é o Cristo, vivemos na obediência da palavra, buscamos amar meu irmão imperfeito de forma incondicional, somos salvos. Base da nossa confiança. Nunca esqueçam disso, queridos. Nunca esqueçam disso. Coloquemos o plumo de Deus em nossas vidas. Amados, essa é a mensagem de hoje. Espero que o Senhor possa graciosamente operar o poder da palavra do Senhor transformador em nossos corações. Um beijo no coração, tenha uma semana maravilhosa.